Ô Mauro, o Trajano falou, não, o Flamengo pensar em título por enquanto é um devaneio. Porém, quarta-feira tem Palmeiras e Flamengo. Mais do que isso, o Flamengo dessa turma toda aí tem a melhor tabela. Joga vários jogos em casa, 5 jogos em casa, um fora contra o São Paulo na última rodada, São Paulo morto, não tá nem aí mais para nada. E o outro jogo é contra o América, não é nem no Independência, em Uberlândia. Então, esse negócio pode mudar. E também mudou um pouco, me parece, o comportamento do Flamengo. Foi um bom jogo contra o Fortaleza. Não é fácil ganhar do Fortaleza. Está mutado, Mauro. Opa, perdão. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em título antes dos jogos, antes do jogo de quarta e de domingo, né? Se ele vencer quarta e domingo, Palmeiras e Fluminense, aí ele pode começar a pensar nisso. Por enquanto, ele tem que pensar só na vaga na Libertadores. O Palmeiras está ao alcance do Flamengo, depende só dele alcançar, porque tem aí uma diferença de pontos, mas vão se enfrentar. Se ele vencer e vencer o jogo atrasado, que é o Bragantino, ele alcança em tese o Palmeiras. Mas o Bragantino, o Flamengo depende de tropeço do Bragantino, depende de tropeço do Botafogo. O Grêmio, se o Grêmio vencer todos os jogos, o Flamengo não alcança o Grêmio pelo número de vitórias, por exemplo. Você vê como custa também essa derrota sofrida recentemente lá em Porto Alegre. Yeah. Então, acho que são etapas, né? Para o Flamengo pensar nisso, ele teria que vencer esses jogos. Tem que pensar só na vaga na Libertadores, que já é o bastante nesse momento, né? E ontem eu achei que fez um bom jogo. O Fortaleza só tinha perdido em casa para o Cuiabá, que é melhor fora do que em casa, 1-0, e para o Bragantino. O Red Bull Bragantino fez 3-0 lá. E o Flamengo venceu bem. Teve ali alguns momentos, claro, que teve a bola na trave, teve um chance lá do Lucero de cabeça, mas estava impedido, me pareceu. Criou ali algumas chances do Fortaleza, mas não foi um jogo em que o Flamengo sofreu enormes sustos, conseguiu ter um bom controle da partida. Nas circunstâncias desse estágio, é isso. Achar que num passe de mágica vai jogar por música, vai envolver o adversário, isso é balela, isso aí é devaneio. Aliás, a questão física continua sendo um sério problema, né? O time morre. Aí você para pensar, o Flamengo tinha no início do ano um preparador físico, que era o Mário Martins, que não foi nem o Vitor Pereira que trouxe. Esse cara trabalhou com o Jorge Jesus e o Flamengo o recontratou. Aí quando demitiu o Vitor Pereira, ele foi junto também, né? Aí entrou o Sampaoli. Aí o Sampaoli levou lá o Pablo Fernandes. Aí o Pablo Fernandes deu um soco na cara do Pedro e foi embora. Aí o Isso. Sampaoli trouxe outro preparador físico, que agora não estou me lembrando o nome dele, até um fortão, meu Uruguaio, careca um e tal. uruguaio. Isso. Uruguaio do deserto. E ele mesmo. Aí chegou esse, Uruguaio do esse novo deserto. profissional, o terceiro, tá? E agora é o Fábio Massaridian, que era da seleção com o Tite, que trabalha sempre com o Tite. 4 preparadores físicos. Cara, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um pega a herança do outro, o bonde andando, até o cara avaliar o elenco. Não tem tatu que resista, meu amigo, sabe? Assim, enquanto o Marcos Braz e o Landim e a Flamimimi também, né, que patrocina essa palhaçada, ficarem trocando de técnico, vai ser sempre assim, você não tem consistência física, técnica, nada. Nada. Aí agora querem que o Tite e a equipe dele façam um milagre, que é o time jogar por música em 5 jogos. Não vai acontecer. Então, ganhar a vaga na Libertadores, conseguindo a vaga, pensar no ano que vem. Se por acaso, circunstâncias outras, né? Tropeços e tudo, vitórias em sequência, o que é muito pouco provável no momento, acontecer, e aí você pensa em outra coisa. Por enquanto é um devaneio mesmo. Acho que não tem que pensar nisso, não. E verdade seja dito, o próprio técnico, em momento algum, falou em título, ele sempre falou em vaga na Libertadores, e isso foi o que falaram para ele, né? Ó, você vem com essa tarefa, assume esse ano para classificar para a Libertadores. E é isso que tem que pensar, sem dúvida alguma. O Flamengo não tem condições de pensar em algo mais consistente, mais robusto, digamos, que seria a taça. Deve passar o ano, provavelmente, sem ganhar nada. Ô, Mauro, eu vou passar a bola para o Marnaldo, para ele também falar do Palmeiras, que é o outro concorrente, mas só um detalhe, né? Há uns anos atrás, o Flamengo mesmo reclamava que outros clubes reclamavam de jogos que não eram do Flamengo. Agora lá o Spindle falou, não, tem acontecido coisas estranhas, não sei aonde, no jogo do Palmeiras, pelo jeito. É aquela história de, nessa hora, tudo vale, todas as armas, né? É para você mesmo, Mauro. Você está multado outra vez.
Deu uma estabilidade aqui, não escutei o que você me perguntou no final, perdão. Não, eu perguntei o seguinte, o que nos outros anos recentes, quando, por exemplo, o Galo reclamava de que o jogo do Palmeiras tinha acontecido alguma coisa, ou o jogo do Flamengo, a diretoria, ou os flamenguistas falavam, isso é um absurdo, estão reclamando de jogo que não é nem dele, que foi mais ou menos o que o Bruno Spindel fez agora. Reclamou da arbitragem de um outro jogo, que não era nem do Flamengo. E o que eu perguntei nessa hora de decisão, todas as armas estão valendo. Ele queria eu acho tudo isso muito ridículo. Eu acho que nenhum deles tem que ficar reclamando toda hora. É uma chatice quando o Atlético reclama, quando o Flamengo reclama, quando todos eles reclamam. São as malas. Entendeu? Ontem acabou o coletivo do técnico, lá o Bruno Spindel fez um pronunciamento. E assim, é um pronunciamento. Então você abre para o jornalista perguntar e questionar, por exemplo, isso que você está falando. Se é que alguém iria questionar, mas talvez alguém questionasse. Vai fazer um pronunciamento. Entendeu? Pode até ter dose de razão, como muitos têm, quando criticam, a gente critica também a incoerência do VAR e tudo, mas, honestamente, aquilo aqui é para mostrar serviço. O que o Bruno Spindel tem que fazer para mostrar serviço, ele e o Marcos Braz, é contratar direito, é não renovar o contrato do Gabriel Barbosa agora, que é a ideia do departamento de futebol, que já deixou alinhavado com o jogador de seu representante, e está nas mãos do presidente do clube, e tem a ideia que tem oposição de praticamente todos, se não todos os demais vice-presidentes, dentro do próprio clube, a diretoria conta a renovação desse jogador nesse momento. O Flamengo não sabe se terá receita de Libertadores ano que vem, e como vai comprometer, já dando aumento para jogador de futebol que tem contrato até o final do ano que vem. Isso é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade, isso é má gestão. É sobre isso que ele deveria falar. O Bruno Spindel, o Marcos Braz. Mas aí o Blandim também não dá entrevista ali. Às vezes ele me responde no WhatsApp quando eu pergunto coisas. Mandei um monte de perguntas para ele, Marcos Braz, agora no sábado. Não responderam, dificilmente responderão. Especialmente sobre os equívocos de gestão e os arrependimentos que poderiam ter. Será que se arrependem? Eu acho que não tem o menor cabimento. Isso, quando a gente fala aqui dos outros clubes, vale o Flamengo também, óbvio. Óbvio, é um chororô chatíssimo, um nhenhenhen, uma vitimização. Entendeu? O Flamengo está enrolado por culpa do Flamengo, principalmente. A arbitragem pode acertar aqui, errar ali, é outra história. Agora o Flamengo está passando em seca esse ano por incompetência dele, Flamengo. E principalmente pela troca constante de treinadores, tá? Direto. Trocando sem parar. Quer um paralelo? O Almiron pediu o boné lá no Boca. Se ele não pede boné, ele toma o pé no traseiro. Porque no Boca é assim, não ganha Libertadores, não importa que foi campeão argentino, já aconteceu. O Schelotto ganhou 2 vezes, perdeu para o River Plate, rua. Já aconteceu com outros, o Russo também foi campeão, rua. O Almiron já pegou o boné dele e foi embora. Aí agora discute, vai ser o Palermo, vai ser o Gago, vai ser o Schelotto, vai ser... E o Riquelme é preservado lá também, né? Quer dizer, são 2 clubes de maior torcida dos seus países, né? Muito controversos, o Boca e o Flamengo. É muito curioso isso, muito curioso. E o Riquelme lá super preservado. Aqui, pelo menos, o Marcos Braz e o Landim não são preservados, né? Agora, o Riquelme é preservado porque ele foi ídolo, né? E a imprensa argentina baba para ele, embora ele faça várias bobagens, como perder vários jogadores que saíram de graça. Rossi, Almendra, Pavon, o Molina, da seleção argentina, tudo saiu de graça, por incompatibilidade com o Riquelme, que foi um craque, mas como dirigente não é bom. Muito bem. Apenas para informar quem não sabe, o Spindel reclamou da cotovelada do Endrick, que mereceria expulsão. Ou seja, o Endrick não jogaria contra o Flamengo no meio de semana. Ora, vá se coçar nas ostras, como diria o menino está metendo medo, né? O menino está metendo medo agora em todo mundo. Isso que eu ia perguntar para você, o Arnaldo, do Palmeiras. 5 vitórias seguidas. Agora o Endrick reapareceu. Antes do programa o Trajano falava, então... Podemos falar que o Abel demorou para botar o menino, mas aí tem a coluna do Tostão dizendo que não é bem assim. Enfim, o Palmeiras está vivíssimo. Aliás, daqui a pouco eu dou a parcial da minha enquete, Arnaldo. Só um minutinho, agora. O Juca não deu ainda a estimativa dele, o pedido dele. É verdade, Luca. Ô, Juca, por favor, hein? 5 mil. 5 mil, tá bom. Então vamos, corram, 5 mil. Precisamos de 5 mil likes. Diga lá, Arnaldo. Sobre Endrick, Palmeiras, Abel, pergunte. Endrick, Palmeiras na briguíssima, muito na briga. O Endrick, claro. E essa questão, e aí, o Abel? É um gênio ou, na verdade, demorou nesse caso? Era Palmeiras não, o Abel é um bom técnico. O Abel é um bom técnico, mas é teimoso e errou com o Endrick. Errou o ano inteiro. Evidentemente ele errou. Ao tratá-lo como um jovem
normal. E ele não é normal. Ele é muito acima da média, né? Ele é um jogador... tanto que foi contratado pelo Real Madrid antes. E não sou eu que estou dizendo, são os palmeirenses mesmo, né? Então, ao tentar, o Abel se gaba de ser um treinador que, desde que começou a trabalhar com a base do Sporting lá em Portugal, faz a transição correta do jovem para o profissional e tudo mais. Só que tem alguns casos, Tironi, que não são os casos de regra, são os excepcionais. E o Endrick se trata de um caso excepcional, porque ele é melhor que qualquer jogador do Palmeiras, inclusive dos experientes. E, na ausência do Dudu, mais ainda, né? Então, a questão com o Endrick foi trabalhada foi um desperdício. Hoje é um desperdício saber que o Endrick vai embora no meio do ano que vem e que talvez o Palmeiras não consiga o título brasileiro porque o Endrick demorou a jogar. E a questão com o Boca, muito palmeirense, nosso companheiro Rubão Lisboa, no jogo Boca e Fluminense, na final da Libertadores, ficava pensando, puta, se o Endrick tivesse entrado antes, né? Porque o time do Boca é fraco, né? Vamos combinar, né? E tanto colorados como palmeirenses estavam lamentando a final com o Fluminense, cada um pelos seus motivos. Um pelo Ener Valencia, os gols perdidos, o outro pela ausência do Endrick. O fato é que o Endrick, no Brasileirão, já está fazendo a diferença. Foi ele quem colocou o Palmeiras na briga, agora fazendo gol do 1-0, vitória de 3 pontos. E o Palmeiras, digamos, nesse mergulho de tabela até o final do campeonato, que a gente tem feito agora, porque tem vários com chance. Aliás, que baita campeonato, para mim a melhor edição dos pontos corridos em todos os tempos. Quem não gosta desse campeonato de pontos corridos no Brasil, cara, eu não sei gostar do quê, porque é excepcional ter 6 times brigando pelo título efetivamente, faltando 7 rodadas, é um pouco bom demais para ser verdade. O Palmeiras tem, até a parada da data FIFA, 2 jogos muito complicados. Contra o Flamengo no Maracanã, óbvio, e é por isso que o Spindel falou, é a rivalidade maior nos últimos tempos. E contra o Internacional, que é um time muito imprevisível na Arena Barueri. O Internacional é capaz de grandes partidas e partidas medonhas. Curiosamente, tem feito partidas melhores até longe do Beira-Rio. Então é uma questão a se analisar. E depois da parada da data FIFA, aí saberemos. O Palmeiras não tem jogos atrasados, seus demais concorrentes têm, exceção do Grêmio. Saberemos mais ou menos em que posição estará o Palmeiras. Nas 4 partidas restantes, o Palmeiras vai receber em sua casa, ou como mandante, o América, provavelmente já rebaixado, e o Fluminense já com aquela mala do Mundial pronta. Então, ali, dos 4 jogos, 2 me parecem bem tranquilos, né, nessa parte final. Se o Flamengo tem muitos jogos em casa, o Palmeiras na reta final tem 2 jogos seguidos como mandante contra América e Fluminense. Então, se o Palmeiras vira a parada da data FIFA na liderança, eu acho difícil tirar do Palmeiras o campeonato. Mas tem essas 2 partidas contra Flamengo e Inter. E acho que só é possível fazer essa projeção, fazer essas contas agora, porque o menino Endrick passou a ser titular do time, deixando o Rony da seleção brasileira no banco de reserva, porque ele é melhor que o Rony. Ele é melhor que o Breno, ele é melhor que o Flaco Lopes, ele é melhor que qualquer atacante do Palmeiras. E pena que ele só jogou parte da temporada. Mas ainda dá tempo. Se dá tempo é por conta do Endrick. Você tinha falado um pouco sobre essa história, né, Trajano, antes do programa começar, sobre o Abel, o Endrick não ter sido utilizado antes. Não é uma comparação exata, mas um dos anos que o Palmeiras foi campeão brasileiro aí, teve muito os golzinhos salvadores do Gabriel Jesus, outro cara da base, que depois agora está no Arsenal, né? Aliás, está fazendo uma falta imensa. Jogamos aí sem ele e sem o Odegaard. Por isso que perdemos. E o juiz também favorecendo o outro lado. Não, olha, eu concordo. Apesar dessa coluna do Tostão que eu não li, que foi citada pelo Juca antes do programa, mas agora foi relembrada por você, e quem somos nós para discordar do Tostão, né?
Mas aí eu vou discordar. É verdade, porque não é possível. Então o Abel ficou preparando um jovem de 17 anos, que mesmo com uma perna só, é superior a Flaco Lopes e Breno Lopes. Yeah. Ele é superior a toda a família Lopes que você encontrar pela frente. Com uma perna só. Você entendeu? E preparando o quê? Fazendo na academia, na esteira, no seu, ensinando ele a chutar. Você está muito jovem, se prepara, qualquer dia você entra. Sabe? Por mais que ele tenha entrado em alguns jogos e não tenha jogado muito bem, ou não tenha jogado bem, era o cara para se investir. Porque ele como o Arnaldo falou, ele é excepcional. Assim como o Vitor Roque também. Depois que o Vitor Roque se machucou, o poder ofensivo lá do Furacão diminuiu, é claro. Aliás, nós temos 2 atacantes para o futuro sensacionais. Um vai para o Barcelona, o outro vai para o Real Madrid. Né? A gente não vai acompanhar tão de perto. Mas certamente vão fazer sucesso lá fora. Ou vão ser jogadores de seleção brasileira, de Copa do Mundo, sei lá o quê. Então, nesse caso, o torcedor palmeirense tem que lamentar mesmo. Mas o Abel vai ter as explicações dele. Não, porque não sei o quê, papá. Agora, tem uma coisa a favor do Abel, que é uma coisa que a gente não é só a favor do Abel, como a favor de qualquer técnico do futebol, no mundo inteiro. A gente não acompanha o dia a dia do futebol, internamente. Né? A gente... eu acho até engraçado, às vezes, alguns comentaristas que falam assim no decorrer do jogo. Eu colocaria o fulano no lugar do fulano. Você sabe se o fulano está bem, se o outro está saindo, está machucado, está sendo poupado, não aguenta correr o tempo inteiro, não sei. Então a gente não sabe internamente o que havia para essa proteção em relação a ele. Se for uma questão técnica, é absurdo. Se tinha uma questão mental, não sei o quê, sei lá. De qualquer maneira, fez falta e agora está dando certo. Não sei se dá tempo ainda de agarrar o Botafogo lá na frente. Mas que fez falta, fez. A prova está aí. E tem resolvido a parada. Qual